Tivemos um presidente que foi tirado à força do poder e a sua queda deu origem a um período que foi um dos mais sangrentos do Brasil. Ele gerou muitas críticas, tanto positivas quanto negativas, e até hoje falar dele pode causar muita discordância. Esse foi o controverso João Goulart. João Belchior Marques Goulart nasceu em 1º de março de 1919 na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, a mesma cidade de Getúlio Vargas, e eu vou falar dele mais pra frente. Seu pai era Vicente Rodrigues Goulart, ele era coronel. Coronel era o termo que denominava os fazendeiros que tinham grande poder de influência política e eram muito poderosos na região. Sua mãe era Vicentina Marques Goulart, uma dona do lar. Nascida em uma família financeiramente confortável, estudou no Colégio das Irmãs Teresianas no município chamado Itaqui, próximo à sua cidade natal. Aos 9 anos de idade foi estudar no Internato Santana, em Uruguaiana, e mais tarde no Colégio Anchieta, em Porto Alegre. Jango passou a maior parte da sua infância nas fazendas de seu pai. Ele era um estancieiro. Estancieiros são administradores de terra de criação de gado e ovelha. Em outras palavras, estancieiros são a elite da pecuária. Em sua adolescência, Jango foi por um curto período jogador do time juvenil do Esporte Clube Internacional. Mas aos 16 anos de idade ele sofreu com uma doença venérea que deixou sua perna deformada e deixou ele manco, então ele teve que encerrar sua carreira de jogador. Em 1935, ele ingressou na faculdade cursando Ciências Jurídicas e Sociais como desejava o seu pai. Com o desejo de ajudar na administração da fazenda de seu pai, ele pediu conselhos a ele. Ele então deu ao Jango uma porção de terra onde ele montou uma fazenda de engorda de bois. Ele comprava os bois, engordava e vendia para frigoríficos da região. Em 1939, Jango terminou sua faculdade, mas ele não quis seguir carreira na área jurídica. E em 1941 ele assumiu os negócios da família. Em nenhum momento o Jango explorou seus trabalhadores e por isso, mesmo rico, ele era chamado de um homem humilde. Pelo fato de sua família ser influente, Jango iniciou sua carreira política em 1945 após a deposição de Getúlio Vargas. Ele tinha uma grande amizade com Getúlio Vargas mesmo antes de entrar na faculdade. Ele também era amigo de Manuel, filho de Getúlio Vargas, e essa amizade resultou em visitas ao Palácio do Catete, que era o palácio presidencial na época. Seu ingresso à política se deu no momento de acomodação política, momento em que ficou conhecido como República de 1946. A boa comunicação e o interesse pelos problemas sociais tornaram Jango bastante popular em São Borja. Essa notoriedade foi aproveitada por Getúlio Vargas, que ao ser deposto em 1945 voltou para São Borja e influenciou Jango a entrar também na política. Protásio Vargas, irmão de Getúlio Vargas, o convidou para se filiar ao PSD, que era o Partido Social Democrático. Mas Getúlio Vargas o convenceu a ir para o PDT, que era o Partido Democrático Trabalhista. Jango era conhecido pela sua simpatia, boa comunicação e visão progressista, mas ele iniciou sua carreira política em 1945 trabalhando no pleito da campanha de Eurico Gaspar Dutra em 1945. E para você que deve estar se perguntando o que é trabalhar no pleito, trabalhar no pleito refere-se ao envolvimento na organização e execução da eleição em si, desempenhando funções como mesário, presidente de mesa, secretário e outras responsabilidades relacionadas à administração do processo eleitoral. Essas funções geralmente são designadas pelos órgãos eleitorais e visam garantir a lisura e transparência do pleito. Em 1947, Jango se candidatou a deputado estadual e ganhou com 4.150 votos. E mesmo depois de eleito, ele ainda trabalhou pela volta de Getúlio Vargas em 1950. Jango assumiu a Câmara Federal em 1952, mas tirou uma licença e assumiu um cargo no governo do Rio Grande do Sul, cujo governador era Ernesto Dornelles, primo de Getúlio Vargas. Mas após 13 meses ele partiu para o Rio de Janeiro para cumprir suas obrigações de deputado. Mas a consolidação política de Jango só ocorreu em 1953, quando ele se tornou ministro do Trabalho no segundo mandato de Getúlio Vargas. Jango recebeu várias críticas, inclusive da classe trabalhista, que iniciou o que ficou conhecido como Greve dos 300 mil. Como o próprio nome diz, foram quase 300 mil trabalhadores que suspenderam suas atividades e se reuniram em São Paulo para protestar por um aumento salarial.
Entre eles estavam os trabalhadores do ramo têxtil, que foi quem iniciou a greve. Mas também estavam lá os trabalhadores do ramo metalúrgico, os vidraceiros, os marceneiros e gráficos. A situação estava péssima para os trabalhadores, mas estava ótima para os patrões que estavam investindo pouco em mão de obra. Jango trabalhava para amenizar a relação da classe trabalhista com o governo. Ele estava sempre buscando soluções para melhorar as condições de trabalho e a vida dos trabalhadores brasileiros. Jango trabalhou no aumento em 100% do salário mínimo, que ocorreu em 1954. Essa medida seria para acompanhar a inflação e aumentar o poder de consumo dos trabalhadores. Para comemorar o 1º de maio, preparou um presente justo para os trabalhadores: o aumento de 100% no salário mínimo. Getúlio concedeu o aumento, mas demitiu Jango porque o reajuste salarial acendeu o rastilho de uma crise militar que explodiu num manifesto assinado por 42 coronéis. E naquela época, mexer no bolso dos poderosos resultava em grandes mudanças no governo, e nesse caso resultou na insatisfação dos militares com o governo Getúlio Vargas. A revolta dos militares era influenciada pelos poderosos que estavam sempre lá jogando lenha no fogo. Após Getúlio Vargas ceifar a própria vida, em 1954, Jango se candidatou a senador. Ele perdeu, mas seguiu na política assim mesmo. Ele trabalhou na aliança entre PDT, seu partido, e PSD, partido de Juscelino Kubitschek, para as eleições de 1955. Ele concorreu como vice de Juscelino. Eles até ganharam as eleições, mas quase sofreram um golpe militar, mas foi um militar quem impediu esse golpe. Trata-se de Henrique Teixeira Lott, que na época era ministro da guerra. A posse então ocorreu em 1956. Um detalhe é que naquela época o voto para presidente e para vice-presidente eram separados, então por isso era necessário fazer campanhas para que elegessem os dois. Ele tinha voto? Que não tinha essa de votar só para presidente e o vice junto, não. Tinha que votar no presidente e escolher quem eles queriam para vice-presidente. Aí o cara escolhia se ele ia se candidatar a presidente ou a vice-presidente. O PSD indicou Henrique Teixeira Lott para ser candidato a presidente, concorrendo contra Jânio Quadros, um político conservador lançado pela UDN. Mas quem ganhou para presidente nessa época foi Jânio Quadros, e quem ganhou para vice-presidente foi o João Goulart. E como Jango se tornou presidente? Em 1961, a pedido de Jânio Quadros, Jango partiu para a China em uma viagem diplomática. Enquanto isso, o Jânio sofreu uma forte pressão de uma forte oposição. Ele então renunciou ao cargo de presidente. Jango foi comunicado para voltar ao Brasil às pressas para assumir a presidência. O presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. A renúncia de Jânio instaurou uma crise pela sucessão do poder. Haviam aqueles que queriam dar um golpe e impedir a posse de Jango. Alguns militares e políticos eram contra a posse de Jango em função das suas posições mais progressistas e de esquerda. Enquanto isso, no Palácio do Piratini, Leonel Brizola, que era governador do estado do Rio Grande do Sul e também cunhado de João Goulart, se preparava para um possível ataque dos conservadores que eram contrários à posse de João Goulart. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, mobilizou as tropas de seu estado para convencer a população a sair em defesa de João Goulart. Montaram barricadas, instalaram metralhadoras e o próprio Brizola andava armado com a metralhadora. Brizola criou a Rádio da Legalidade e passava horas discussando em defesa da posse de Jango e também da Constituição. Por pouco não aconteceu uma guerra civil, mas Jango ganhou também o apoio do governador de Goiás, que garantiu que escoltaria ele até Brasília, se necessário. Para contornar a crise, foi proposta a solução conhecida como parlamentarismo, na qual o poder executivo seria exercido por um primeiro-ministro, enquanto o presidente seria uma figura com poderes mais cerimoniais. Em outras palavras, o presidente seria somente quem assina os papéis. Em 1962 foi montado um plebiscito para decidir sobre esse sistema de governo e a maioria decidiu pela volta ao presidencialismo. Assim, Jango assumiu a presidência da República em 7 de setembro de 1961. Ele era tanto criticado pela direita como também era criticado pela esquerda. A direita civil-militar o classificava como demagogo, corrupto e despreparado. Para a esquerda, ele era classificado como um líder burguês que queria apenas se popularizar entre os trabalhadores. Durante seu governo, ele lutou pela classe trabalhista, mas o que piorou sua situação
foi a sua proposta de reforma agrária. Isso rachou sua base e iniciou assim uma articulação para sua derrubada. E essa articulação foi iniciada pelo IPES. O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais foi uma organização fundada em 1961 no Brasil com o objetivo de promover estudos, pesquisas e debates sobre questões sociais e econômicas. No contexto político da época, o IPES teve um papel significativo na articulação dos setores conservadores e empresariais contrários ao governo de João Goulart. O IPES era composto por empresários, intelectuais, militares e setores conservadores da sociedade que se opunham às políticas de cunho nacionalista e trabalhista de João Goulart. Eles viam o governo de Jango como uma ameaça aos interesses econômicos e à ordem social estabelecida. O IPES era um instituto que trabalhava para manipular a opinião pública contra o governo de João Goulart. Eles faziam isso disseminando ideias conservadoras. O Instituto teve um papel importante na preparação ideológica e política do golpe militar de 1964 que derrubou o governo de João Goulart e instalou uma ditadura militar no Brasil. Mas o IPES não agiu sozinho, mas em conjunto com outros grupos e setores da sociedade que compartilhavam os mesmos interesses e objetivos. O Instituto foi apenas uma das várias instituições que agiram contra o governo de João Goulart. A situação de João Goulart piorou quando ele radicalizou com a reforma de base, e nessa reforma de base estava inclusa a reforma agrária. E isso irritou os grandes produtores rurais porque daria mais poder aos pequenos produtores. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Naquela época, os Estados Unidos estavam em guerra fria contra a União Soviética e trabalhava para derrubar os presidentes progressistas nas Américas. Os Estados Unidos estiveram envolvidos na tentativa de derrubada do governo socialista de Cuba, Fidel Castro, pois ele representava uma ameaça aos interesses do governo americano na região. Eles impuseram sanções a Cuba para derrubar Fidel Castro, mas o que eles conseguiram foi o contrário. Isso acabou fortalecendo o governo. Os Estados Unidos apoiaram e financiaram a tentativa de invasão de Cuba na Baía dos Porcos em 1961, que foi liderada por exilados cubanos anti-Castro treinados pela CIA. No entanto, a invasão fracassou e contribuiu para fortalecer a posição de Castro no poder. Mas houveram outros países nos quais a influência americana foi bem sucedida na derrubada de seus governos. Um exemplo disso é o Irã. Sabendo disso, os militares brasileiros procuraram o governo americano através da embaixada americana aqui no Brasil e com eles trocaram informações sobre o governo brasileiro. Eles acusaram Jango de ser comunista e naquela época qualquer comunista era considerado uma ameaça ao mundo. Mas arquitetar o golpe não é algo assim tão simples. É necessário um estudo cauteloso para saber o momento exato e como fazer. Considerando a influência do Brasil na América Latina, deveria ter cautela e o golpe não poderia ser executado assim que Jango assumiu o poder. Além disso, os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial do Brasil e uma decisão errada poderia comprometer os investimentos americanos no país. A opção então foi aguardar até as eleições de 1964. Os Estados Unidos estavam confiantes na eleição de seu aliado Carlos Lacerda. Em 1962, João Goulart se aproximou ainda mais de movimentos sindicais, o que incomodou bastante a elite. Nos anos de 1960, a elite brasileira era composta por grandes empresários, latifundiários, militares de alta patente, membros da classe política conservadora e outros grupos poderosos. Essa elite temia que medidas adotadas por Jango, como a reforma agrária e a nacionalização de setores estratégicos da economia e a ampliação dos direitos trabalhistas pudessem ameaçar seus interesses e a ordem estabelecida. Em função disso, a elite brasileira passou a influenciar os militares de alta patente porque acreditavam que eles eram capazes de derrubar Jango.
Na verdade, esses militares foram usados apenas como ferramentas para a elite para manter seus interesses. Mas foi aí que se iniciou uma articulação para um bem-sucedido golpe militar. Os militares brasileiros, a exemplo de outros países que tiveram influência do governo americano para derrubar os governos progressistas, receberam treinamento militar. Na capital de São Paulo ocorreu uma manifestação contra o governo de Jango, na qual participaram 500 mil pessoas, sendo a maioria de classe média alta paulistana. Com isso, os militares conquistaram o que faltava para executar seu plano golpista. Em 31 de março, a cidade do Rio estava deserta. Greve geral. Isolado, Jango buscou apoio entre os comandantes militares. Tentou prender o general Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército e um dos articuladores do golpe. Enviou tropas em direção a Minas para conter os rebeldes. A situação estava tão crítica que Jango partiu para o Rio Grande do Sul para pedir apoio aos militares de lá. Lá ele tinha uma sólida base política. Em 31 de março, às 13h50, o porta-aviões norte-americano que integrava a esquadra do Atlântico e cumpriu uma missão, recebeu a ordem de partir para Santos e atracar por lá e aguardar a ordem. O porta-aviões não chegou a tempo, mas só de saber que ele estava vindo já foi suficiente para pressionar o governo. No mesmo dia, Jango foi deposto do seu cargo de presidente. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou o governo da República. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Jango tentou retomar o poder, reunindo alguns apoiadores lá em Brasília, mas tudo foi em vão. Em 1º de abril de 1964, Jango partiu para a cidade de Uruguaiana, que faz divisa com a Argentina e com o Uruguai. Leonel Brizola prestou total apoio a Jango e queria formar uma resistência para colocar Jango de volta no poder. Mas Jango considerou que era muito difícil impedir o golpe. Por isso, no mesmo dia partiu para Rivera, cidade que faz divisa com o Uruguai. E de lá partiu para Montevidéu, capital do Uruguai. Mesmo exilado, Jango era vigiado. Após um tempo no Uruguai, ele partiu para a Argentina. Ele ainda fez umas viagens internacionais como México e Portugal. Algumas agências de notícias divulgaram fotos de Jango no exílio. Após forte pressão da ditadura uruguaia, a família de Jango se viu obrigada a migrar para a Argentina. Mas lá também não foi um mar de flores não, ele sofreu várias ameaças. Em 6 de dezembro de 1976, o inesperado aconteceu. Era madrugada na cidade de Mercedes, na Argentina. Foi quando ocorreu o falecimento de João Goulart aos 57 anos de idade. Após o seu falecimento, o corpo de Jango permaneceu na Argentina por aproximadamente 14 dias até finalmente ser liberado a ser repatriado. Impedidos de voltar ao Brasil por estrada, a família de Jango teve que voltar a barco. Eles entraram no Brasil através de Uruguaiana e de lá partiram para São Borja, a cidade natal de Jango. O regime militar não queria permitir que houvesse nenhum cortejo ou funeral a Jango, mas para a surpresa deles, milhares de pessoas compareceram ao evento para se despedir do ex-presidente. Ele foi enterrado no mausoléu da família Goulart no cemitério da cidade. Segundo relatos, ele sofreu um infarto do miocárdio. No entanto, precisamos destacar que a era do regime militar foi uma das mais sangrentas do Brasil. Foram mais de 20 mil brasileiros que passaram por sessões de tortura e a Comissão Nacional da Verdade, criada em 2012 para este fim, identificou 434 mortos ou desaparecidos, mas outras instituições de pesquisadores identificaram mais de 1.000 casos de mortos e desaparecidos durante o regime militar. Em função da investigação de todos os crimes cometidos pelo regime militar, o corpo de João Goulart foi exumado em 14 de novembro de 2013. Há suspeitas de que ele tenha sido envenenado por representar uma ameaça ao regime militar. As suposições são de que os remédios teriam sido trocados. Ele tomava remédios controlados e um deles era em função da insuficiência coronariana. Seus restos foram recebidos com uma cerimônia a apenas alguns chefes de estados e entre eles estavam a presidenta Dilma Rousseff.
No entanto, os resultados dos exames foram inconclusivos. A família pediu para revisar os laudos com os resultados da exumação, já que na época havia indícios de que pessoas contrárias ao governo militar foram mortas durante a Operação Condor, aliança político-militar para oprimir opositores das ditaduras nos países do Cone Sul. Em 2015, o caso passou a ser investigado pela Justiça Argentina, mas até 2021 ainda não havia uma conclusão. Apesar da morte de Jango ter sido declarada como provocada por causas naturais, o real motivo ainda é um mistério. Mas devemos reconhecer que ele lutava pelo que é certo. Ele foi um presidente confrontado por aqueles que queriam manter o poder nas mãos dos poderosos e daqueles que causaram muita morte e sofrimento. João Belchior Marques Goulart merece todo o nosso respeito. Ainda que sua reforma agrária não tenha sido implementada, seu governo foi marcado por suas políticas em defesa dos trabalhadores. Sua figura é frequentemente associada à luta pelos direitos sociais e à busca por maior justiça e igualdade no Brasil. Enquanto esteve no Rio Grande do Sul, pouco antes de partir para o exílio, a presença de Jango ali oferecia risco não somente para ele, como também para a família dele e para a população local. Era grande a possibilidade de uma guerra civil, e a sua partida para o Uruguai foi para evitar que ocorresse nenhuma guerra civil. Em função disso, em 2022, o seu nome foi incluído no livro dos heróis da pátria. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Se realmente gostaram, clique aqui no gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos e toquem no sininho para serem notificados todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!